No dia 10 de abril deste ano, os cientistas finalmente conseguiram fazer o impensável. Permitiram que a humanidade olhasse diretamente para o abismo de um buraco negro supermassivo e tiraram uma foto como se fosse uma atração turística. Mas mesmo depois dessas conquistas, ainda não sabemos muito sobre os buracos negros, pois um deles desafiou toda a comunidade científica com novos feitos impossíveis. Em meados de julho de 2019, buracos negros intrigaram os astrônomos mais uma vez. Novas observações foram possíveis, graças ao famoso telescópio Hubble e uma equipe de cientistas europeus. O estudo deles mostrou que um buraco negro relativamente pequeno, situado no centro da NGC 3147, contradiz todas as nossas expectativas, imitando quase completamente seus irmãos maiores. Para mostrar a você como essa descoberta é excepcional, vou começar com a pergunta mais básica. O que é um buraco negro? É o menor e mais pesado objeto possível no universo. Ele pode engolir estrelas inteiras com facilidade e é absolutamente invisível ao olho humano. Mas espere um minuto, o que era aquela coisa gigante, visível e laranja nas fotos então? Os cientistas nos enganaram com outra simulação de computador? Não, de jeito nenhum. As fotos são tão reais quanto possíveis, exceto que a imagem nas fotos não é de um buraco negro. Peraí, vou explicar. Todo buraco negro já foi uma estrela brilhante, assim como as outras coisas que você vê no céu à noite. No final de sua vida, uma estrela pode ruir por si só e condensar toda sua enorme massa em um minúsculo ponto no espaço. Este objeto incrivelmente denso produzirá uma força gravitacional que praticamente rasgará um buraco no próprio espaço-tempo e será a única matéria existente em seu entorno. A partir do momento do colapso, essa gravidade monstruosa atrairá e consumirá ansiosamente cada pedaço de matéria ao seu redor. Mesmo as partículas mais leves e rápidas do universo, como os fótons, dos quais consiste a luz, não conseguiriam escapar dessa força imparável. O núcleo e centro de massa deste buraco negro é chamado de singularidade. Essa é a única causa de toda a loucura que acontece ao redor dele. A massa dele pode ser de centenas de milhões a centenas de bilhões de vezes a massa do Sol, e ocupa tão pouco espaço em volume que sua densidade é quase infinita. Não surpreende que essa coisa aparentemente quebre todas as leis da física. Na verdade, a densidade é o fato mais interessante sobre os buracos negros. Veja só, acontece que qualquer objeto pode se tornar um minúsculo buraco negro se for comprimido o suficiente. Por exemplo, nosso planeta teria que encolher até menos de 1 centímetro para se tornar uma minúscula singularidade de sua própria espécie e começar a dobrar a realidade em torno de si. Claro, isso não pode acontecer com a Terra, mas acontece com estrelas exaustas. O espaço circundante próximo da singularidade é o notório horizonte de eventos. É exatamente por isso que os buracos negros são chamados de negros, embora isso não seja inteiramente verdade. Normalmente, você pode dizer que algo é preto porque essa cor não reflete a luz em nenhum dos seus comprimentos de onda. O horizonte de eventos dos buracos negros é negro porque nenhuma das luzes que chegam até ele consegue escapar. Então, os buracos negros não são realmente pretos, eles são apenas invisíveis. Eles são mais do que uma manifestação tangível do nada para qualquer dispositivo sensível à luz, a única coisa desse tipo em todo o universo. O que torna o buraco negro visível e é retratado nas fotos recentemente publicadas está além do horizonte de eventos. É chamado de disco de acreção. É um disco de matéria brilhantemente iluminada, girando em direção ao centro de um buraco negro, como quando um ralo gigante forma um quasar. Quasares estão entre os corpos celestes mais antigos conhecidos pela humanidade, porque seu imenso brilho pode ofuscar até mesmo um monte de estrelas juntas. Esse brilho é possível porque toda a massa que envolve um buraco negro está girando em torno dele a 1/10 da velocidade da luz. Um movimento tão rápido leva a constantes explosões de radiação, e algumas delas se mostram no espectro visível como luz e calor. Os discos de acreção consistem principalmente de gás superaquecido e poeira espacial, e a velocidade de seus movimentos aumenta à medida que se aproximam do horizonte de eventos. Os maiores e mais brilhantes discos de acreção são considerados buracos negros supermassivos, situados nos núcleos das maiores e mais brilhantes galáxias. E é fácil adivinhar o porquê. Quanto mais um buraco negro se alimentar, maior será sua massa.
Seu horizonte de eventos também fica maior e um disco de acreção se forma em torno dele. Essa é exatamente a razão pela qual o buraco negro da NGC 3147 é tão único. Ele não deveria ter um, mas tem. Vamos comparar algumas galáxias e buracos negros em seus centros para elaborar mais essa diferença gritante. O melhor exemplo seria o buraco negro no meio da maior galáxia que conhecemos e a mais brilhante galáxia do seu aglomerado. Essa galáxia é tão grande que seria difícil imaginá-lo usando apenas números. Se esse colosso substituísse nossa própria galáxia, não apenas ocuparia o lugar da Via Láctea, mas também de várias galáxias vizinhas. Essa gigante é a galáxia IC1101. Quando descoberta pela primeira vez, foi considerada uma enorme nebulosa laranja, uma consequência da explosão da supernova. Levou vários anos para se chegar à verdade chocante. A cor laranja que vemos é a luz de cerca de 100 trilhões de estrelas reunidas em uma galáxia elíptica. A maioria delas se parecia com antigas estrelas anãs vermelhas, brilhando sua já gasta luz amarela e laranja. Mas a maior surpresa foi se esconder no meio disso tudo. O buraco negro supermassivo no núcleo da IC1101 combina bem com sua enorme galáxia. Este monstro aterrorizante é mais pesado que 40 bilhões de massas do Sol. O disco de acreção é tão grande e luminoso quanto se pode esperar. Ele é muito parecido com esse mesmo buraco negro das fotos. Somente buracos negros tão grandes às vezes são chamados de ultramassivos, o que nos dá uma chance rara de detectá-los visivelmente. Mas vamos nos aproximar de nossa casa por um minuto. Nossa galáxia é muito menor que a IC1101 e não é tão luminosa. A Via Láctea tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. Parece nada quando comparado aos supostos 6 milhões de anos-luz de diâmetro da IC1101. Mas a nossa galáxia ainda é rica o suficiente para alimentar devidamente seus buracos negros. O buraco negro mais notável na Via Láctea está na constelação de Sagitário, bem no meio da espiral de estrelas que basicamente forma nossa galáxia. Estamos a 26 mil anos-luz dele e ele tem mais do que 4 bilhões de vezes a massa do Sol, o que o torna um buraco negro supermassivo. Embora o buraco negro de Sagitário esteja envolto por nuvens de gás bloqueando nossa visão, os cientistas conseguiram obter uma imagem baseada na radiação do espectro de rádio proveniente do seu disco de acreção. E então, nós temos a galáxia espiral NGC 3147, a 130 milhões de anos-luz de distância de nós. Essa galáxia é pequena e não é densa o suficiente para alimentar constantemente algo tão grande e poderoso quanto um buraco negro supermassivo. Buracos negros nessas galáxias são frequentemente chamados de buracos negros famintos e não sem razão. Espera-se que os buracos negros, em uma posição tão lamentável, não possam ter discos de acreção furiosos ao redor deles. É muito mais provável que tenha algum gás concentrado em torno deles, em uma forma mais semelhante a um donut, mas nem de perto tão luminoso. Ainda assim, contra todas as probabilidades, a NGC 3147 tem o mesmo tipo de disco de acreção que seus irmãos maiores. De acordo com nosso conhecimento, isso é quase impossível. E essa galáxia foi selecionada precisamente para encontrar um buraco negro sem disco de acreção. Mas como dizem, não há resultado negativo na pesquisa científica. Às vezes, descobertas inesperadas podem nos ensinar muito mais do que o puro sucesso. Por enquanto, ninguém sabe como esse buraco negro faminto pode suportar esse disco. Para descobrir o segredo, o Hubble continua ocupado, procurando outras galáxias com menor luminosidade para encontrar novos buracos negros e ver se eles mostram qualidades abruptas similares. Isso não só permitirá que os astrônomos estudem os discos de acreção de buracos negros famintos, mas também apresentará uma oportunidade única para testar a teoria da relatividade de Albert Einstein. O disco do buraco negro da NGC 3147 é colocado tão perto do horizonte de eventos que a luz que está emitindo está girando como em nenhum outro lugar. Isso é exatamente o que os cientistas estavam procurando. Não há melhor lugar para mergulhar na estrutura das leis governando as relações entre o tempo e o espaço do que um buraco negro que se mistura à realidade com propriedades tão raras. E quanto a você? Que segredos você acha que os buracos negros podem nos mostrar no futuro? Buracos de minhoca? Outra realidade? Conte pra gente nos comentários.
Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, por favor, não seja sugado por um buraco negro. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Bem aqui, é só escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.